Acho que nós paramos por aqui ontem, né? Lembrando finalmente que no sistema levítico, Deus é o centro do evento, mas no de Melquisedeque, Deus é o centro da vida. E o evento que é feito deveria ser como consequência e não causa. Então eu tenho uma vida plena, né? A toda hora estou servindo a Deus, e eu então tenho aquela vontade de encontrar com outra pessoa que está na mesma situação, para juntos extravasarmos, celebrarmos a riqueza de Cristo em nós. Então, Cristo, o centro da vida. E em Levítico, Cristo é apenas o centro do evento. Então, aquele evento que nós vamos para abastecer, carregar as baterias e depois ficar gastando outra vez para novamente encher no outro final de semana e assim por diante. Aqui nós imaginamos, somos enganados que recebendo é que nós temos, enquanto que no Melquisedeque nós aprendemos que é dando que se recebe. Apostila, nós estamos aí na página 11. Eu acho que iria começar agora pela página 12. Tá? Vamos orar? Senhor, continuamos na Tua presença, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Nós queremos reconhecer que Tu estás aqui, Senhor. Reconhecemos Tua presença, Senhor, aqui. Reconhecemos, Senhor, que Tu és o primeiro interessado em tudo isso, Senhor. Reconhecemos que é pela Tua infinita graça e bondade é que nós podemos participar das riquezas de Cristo, Senhor. E esse é o momento desse, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti. Que nós não venhamos desperdiçar, Senhor, com qualquer distração esse momento, mas aproveitar aquilo que queres falar no nosso coração. Em nome de Jesus. Relembrando, né, que nossa maneira de ouvir é educadamente ouvir o pregador e atentamente ouvir o Espírito Santo. Né? Sabe como é que a mulher frita o peixe? Com o olho ela frita o peixe, com o outro vigia o gato, né? Então, com os ouvidos físicos, vocês atentem a minha voz, e com os ouvidos espirituais, é o que o Espírito Santo está falando. E nas suas anotações aí, ambas as coisas, mas principalmente o que o Espírito fala. E às vezes pode falar alguma coisa que não está nem ligado já exatamente ao assunto, né? Então você faz lá um asterisco, tá, para depois, quando você for olhar, saber que aquele não fui eu que falei, né? Bom, vamos ver Isaías 40, versículo 3. Profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Vós do que clama o deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Agora vamos ver essa voz clamando, lá em Mateus, capítulo 3. Ok? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele de Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão,
e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não começais a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Lucas. Lucas também 3. Texto praticamente o mesmo, com alguns acréscimos. A partir do 4. 3 a partir do 4, de Lucas. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões se interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparte com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos, aqui além dos fariseus, saduceus, publicanos também foram lá, para conferir. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Possivelmente soldados que iam aqui não é aqueles que aparecem nos filmes, né, com aquela capacete de peninha lá dos romanos. Eram os levitas, segurança do templo. E aqui os publicanos, né, eles são mostrados no seu ofício. O dia deles era cobrar impostos, então não cobrar mais que o estipulado. E o soldado, ele tem uma palavra que é uma palavra que tem força de verdade, uma expressão de verdade, presumida verdade. Então, não dê denúncias falsas e contentai-vos com o vosso soldo, né? Não plantem droga no carro que vocês não encontraram, coisa mais ou menos assim. Então aqui começa a anunciar um novo caminho, né? Esse caminho é anunciado fora do meio levita. Então João Batista, ele era um levita, filho de Zacarias, do turno de Abias, conforme o livro de Crônicas, e ele é enviado para preparar o caminho do Senhor. E esse levita vai preparar o caminho do Senhor fora do templo, não no ambiente dele, né? Então ele cresceu preparado para ser um profeta no deserto, e o assunto dele não é sacrifício, não é as cerimônias, não são essas coisas, mas o cotidiano das pessoas, né? O cotidiano do cobrador de imposto, do soldado, dos outros cidadãos comuns, né? Então, o que você faz no seu dia a dia, faça de maneira certa, faça para Deus isso aí. Deus tem o jeito certo de você fazer o que você faz todo dia, né? Então, se você dá aula, dê aula do jeito que Deus, né? Do jeito de Deus. Se você é um gerente, seja um gerente do jeito de Deus. Então, isso que João Batista está falando, não está falando de cerimônias, sacrifícios, mas está falando da pessoa ser no dia a dia, fazer as coisas do jeito que Deus quer que faça, né? E ele então é um levita que ele é tirado daquele meio
do templo, lá que nós falamos tanto, é colocado fora, e lá fora é que ele vai preparar o caminho do Senhor. Então o caminho do Senhor, ele é feito num paralelo, e a gente vai ver que os evangelhos, eles fazem uma ligação direta lá daqueles trechos, especialmente, eu estou citando como exemplo aqui, Levíticos e Deuteronômio, diretamente com Atos. Então, se nós olharmos Atos, e vemos como aqueles irmãos faziam lá, que tinham tudo em comum, que viviam sem ninguém ter necessidade e tudo mais, isso era exatamente o que havia sido recomendado lá atrás em Deuteronômio, né? Então, há uma ligação direta de lá. Não é uma coisa que passa pelo levitismo. Atos dos Apóstolos não passa pelo Levítico. É uma ligação direta do que Moisés recomendou à nação de Israel, que agora aqueles irmãos lá em Jerusalém começam a praticar. Então, se pensarmos no remanescente, que era a tribo de Levi, para representar todo Israel, agora o novo caminho vai colocar uma realidade fora daquele contexto. Então nós começamos ele com o exemplo de um levita, que é João Batista, e vamos encontrar no meio do fervor lá desse povo, um outro levita, né? Que é aquele que é natural de Chipre, Barnabé. Ele retorna para Jerusalém e retorna no novo caminho, né? Não é um levita que retorna para o templo, não está havendo um avivamento no templo, então os levitas ficaram tão assim empolgados de ver o templo revitalizado, as cerimônias lá revitalizadas, os corações convertidos, e Barnabé então vai voltar agora a ser um levita. Não, ele estava bem sucedido lá em Chipre, mas ele volta, né, ele retoma alguma coisa levita, porque o levita não tinha nada, ele vende o que tinha comprado, tinha conseguido, para se tornar uma pessoa como tal, mas não no velho caminho, no novo caminho, que é o que João Batista fez, que Jesus também transitou por ele. E depois nós vemos também os saduceus, a gente vai ver lá que haviam sacerdotes que obedeciam à fé, especialmente no segundo grande grupo de convertidos que aparece em Atos. Então lá tem um registro assim, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Esses sacerdotes, vejam só, eram saduceus, né? E também os escribas, né? Eles são ensinados a ser cristãos na sinagoga. Quando nós lemos o livro de Tiago, por exemplo, é tão interessante que fala assim: se lá na sua sinagoga entrar alguém, né, maltrapilho, tal, e você, olha, fica aí sentado embaixo, e depois chegar alguém com um anel, e bem vestido, bem trajado, e você chamar, não, você senta aqui na frente, isso é acepção de pessoas. Ele está falando da reunião da sinagoga, não haver acepção de pessoas dentro da reunião da sinagoga. E Tiago era um apóstolo. Então, as pessoas que dominavam a sinagoga eram os fariseus. Então, os fariseus aprendiam a ser cristão, inclusive na sinagoga deles. Esse novo caminho, então, ele é a nova aliança, é a graça. Agora, se nós temos um novo caminho, é porque, né, a gente só fala em novo porque tem um velho, né? E esse velho caminho então, o levitismo, né? Mas prosseguindo um pouco aí, a figura do sacerdote agora, ele muda daquela pessoa que é um especialista em cerimônia para ser um servo amigo. É aquele que servia a Deus, sabendo que era Deus, conhecendo que era Deus. É a situação de Abraão, né, quando chegou naquele estágio que Roberto falava hoje, de ser amigo de Deus. É também aquela situação de João 15, já não vos chamo de servo, mas de amigo, porque o amigo, né, sabe o que se passa na casa do Senhor. Então o sacerdote, ele também pode ser definido como o servo amigo. A proximidade de Deus agora, ela é marcada pela postura de coração, né? Então quando eu falo assim, Senhor, eu quero estar na tua presença, isso não significa um lugar geográfico, nem mesmo nessa sala aqui. É possível eu estar aqui nessa sala, né? Obviamente Deus está presente aqui, né? Nós conversamos disso já, e eu não estar, né? O que me distancia de Deus não é um espaço geográfico, físico,
O que me distancia de Deus é a postura do meu coração. Então, se eu estou com a postura correta, estando aqui na sala, estando lá no refeitório, estando no quarto, né, a postura correta me mantém na presença de Deus. Postura do coração. Agora, se a postura do coração não for adequada, eu posso estar lá no Santo dos Santos do templo e estar quilômetros de distância de Deus. Então, essa é a diferença, né? E nós temos, então, a palavra em nosso coração. Essa palavra, o Espírito Santo nos faz ouvir Deus, e essa palavra nos alimenta, essa palavra nos muda, essa palavra nos dá as condições para nós obedecermos à vontade de Deus. Essa palavra no coração é que nos dá a postura de proximidade com Deus. Então, quando a gente fala de comunhão, ele é o ambiente da Trindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma única vontade. E o Espírito Santo em mim me leva a ter essa mesma vontade. Então, eu participo do ambiente da Trindade. Nada pode me deixar mais perto, mais próximo de Deus, do que o meu coração estar conformado com isso, né? Isso é comunhão, né? Nós participarmos do ambiente da Trindade. E essa comunhão, ela é muito mais rica, ou ela existe de fato, quando tem mais de uma pessoa participando do mesmo ambiente, né? Porque o Espírito de Deus pode conversar conosco através de uma outra pessoa que também está nesse ambiente, junto com Deus. E se nós temos um novo caminho, é porque havia já um outro caminho, né? O velho caminho. E o velho caminho é o levitismo. E esse velho caminho chegou num ponto de uma coisa bastante curiosa, né? Ele passou a ter podemos chamar de uma idolatria messiânica. Pode alguém ser idólatra do Messias? Isso é fácil de detectar por o seguinte: quando o Messias apareceu, eles não reconheceram. O Messias que eles tinham em mente era um outro jeito de ser, né? Não era o Messias verdadeiro que estava no coração. Então, quando nós vemos a atitude de algumas pessoas que inclusive viviam nesse meio, já podemos achar lá no meio dos idólatras alguém que não era idólatra com toda certeza. Fazer um contraponto para entender que idolatria messiânica que a gente está querendo dizer aqui. Imagine um homem, um velho, né, que ele era guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele. E no dia da circuncisão de Jesus, no 8º dia, né, o Espírito Santo de Deus falou para ele, que foi revelado pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, e lá ele pegou aquela criança de 8 dias e reconheceu Jesus ali. Então, Simeão não era um idólatra. Ele conformou aquele que tinha no coração com aquela criança, pode discernir isso, né? Agora, o que as elites pensavam era alguém que viesse beneficiar a nação, beneficiar os governos e tudo mais, eles ficariam de boa nisso, né? É alguém que viesse defender os interesses dele. E se havia possibilidade daqueles judeus terem uma idolatria, apesar de não terem uma imagem do Messias feita, mas ter uma idolatria nesse respeito, porque eles fabricaram outro Messias, né? Um Messias que atendia aos seus interesses. Será que é possível nós vivermos também uma ideia falsa de Jesus nos dias de hoje? Aquele que não é o verdadeiro. Nós criarmos expectativas pessoais de que às vezes eu sinto assim, em alguns momentos, com os ambientes, que parece que nós invertemos a posição, né? Nós somos Senhor e Jesus é o servo. Outro dia estava
um irmão estava contando o seguinte, que ele vai da casa dele até o trabalho todo dia, e às vezes ele liga o rádio para ouvir um programa lá. Ele fala assim, às vezes está tão tedioso o negócio, fico contando quantas vezes que o pregador fala o nome dele e quantas vezes ele fala o nome de Jesus na pregação, né? Ele fala assim, raramente Jesus ganha. O placar está sempre favorável ao pregador, né? Não sei, quando eu penso que vi tudo, aparece uma coisa nova, né? Um dia eu estava ouvindo também uma pregação assim, bem fervorosa e tal, né? E aí o pregador falou, agora nós vamos orar para suas necessidades, etc, etc, tal. E aí ele orou, né, aquela oração forte. E ele foi orando assim tal, aí começou a orar em línguas também, né? E aí, entre línguas, ele começou a anunciar o número da conta bancária. Todo mundo ficou convencido de contribuir ali, né? Então, mas aí eu quero dizer o seguinte, que nós precisamos ter muito cuidado e ajustar nosso coração com Deus, porque nós podemos formar uma ideia de Jesus que nos é conveniente. Falando em idolatria, e eu estou aqui fazendo um caminho em paralelo religioso, e a gente, quando fala em idolatria, a gente circunscreve a idolatria no ambiente religioso. Então, e é verdade, por que Deus é tão exigente, é tão forte com relação a essa palavra idolatria? Então, no meu momento mais infantil, eu achava assim, mas Deus fala para nós sermos desapegados, etc, mas Ele é exigente com relação a Ele, né? Então parece assim que você pedir o louvor, pedir adoração exclusiva, parecia até ser um certo egocentrismo de Deus, né? Eu ficava pensando assim, né? Mas Deus proíbe a idolatria, é forte com isso. Primeiro, é uma medida de segurança para nós, né? É uma medida de segurança para nós porque não existe outro Deus. Então, qualquer coisa que eu fosse adorar ou reconhecer como Deus, eu estou andando um caminho falso. Então, me dê segurança para não cair em mentira, não cair em falsidade, não receber um 5-7 de ninguém aí. Deus é firme com relação a Ele mesmo. Segunda coisa, né, que é a consequência dessa. Não havendo outro Deus, de fato não existe outro Deus, qualquer Deus que eu venha acreditar fora do verdadeiro, ele é produto da minha imaginação. Então, é um Deus que eu faço ao meu bel prazer, à minha imagem e semelhança. E esse Deus que eu faço ao meu bel prazer, ele é um Deus que nasce do produto do pecado, porque a minha natureza pecaminosa vai produzir esse Deus. E aí, né, como a gente sempre considera Deus, quando a gente considera esse conceito de Deus, Ele é sempre superior, deve obediência, nós devemos obediência a Ele e tal, a gente vai passar a obedecer esse falso Deus que eu criei, e aí então é uma degeneração de nós mesmos, né? Então a idolatria, ela vai sempre levar para baixo, porque nós criamos um Deus que é inferior a nós, pela nossa imaginação, e nos submetemos a esse Deus que criamos inferior do que nós. E aí é um ciclo vicioso que vai levar para baixo, né? Então Deus, por medida de segurança, Ele nos impede, né, a idolatria. Por isso que Ele é muito drástico com isso, né? Quando o homem pecou, eu vejo muitas vezes, parece o seguinte, né? Quando o homem pecou, parece que Deus passou a ter problema, né? Quando se fala em idolatria, parece que Deus tem problema de identidade, né? Mas Deus não tem problema nenhum. Quando o homem pecou, Deus não ficou menos Deus depois do pecado do homem, né?
Quando o homem inventa um Deus qualquer e resolve seguir esse outro Deus, Deus não se diminui por isso. Deus não tem crise de identidade nenhuma, Deus não tem problema, né? Ele não é afetado, Ele é Deus. Agora, tudo que acontece, de consequência, acontece conosco. Nós, quando pecamos, nós passamos a ser reduzidos, passamos a ser menos, passamos a ser escravos do diabo. Nós, quando pecamos, deixamos de ser aquele real projeto de Deus para sermos uma mentira. Então, é para resolver o nosso problema que Deus fez todo o plano de salvação. É para nos resgatar, nos recuperar. O problema não estava com Deus, estava conosco. Então, a idolatria, muitas vezes, parece que Deus sente que Ele está tendo uma competição, né? E Ele está sendo, assim, prejudicado nessa competição. Não é isso. É o amor dEle por nós, vendo o nosso prejuízo, é que Ele vai agir dessa forma que age. Bom, então, há um conceito de idolatria de maneira mais profunda do que essa grotesca que a gente vê de imagens, que é aquela que nós fabricamos na nossa imaginação e caminhamos por ela, né? A velha aliança, obviamente, a lei. E na velha aliança, a proximidade de Deus era o lugar geográfico. Todo homem devia comparecer 3 vezes por ano lá em Jerusalém, naquele lugar. Então, hoje, a proximidade com Deus é a postura do coração. E a palavra, ela estava na pedra. Então, vamos consultar lá se pode ou não pode, né? E hoje, nós temos alguém morando em nós, Deus morando em nós, que Ele é o ponto de partida. Se nós pensamos assim, tal coisa é pecado, não é pecado, fazer isso é pecado, não é pecado, é uma consulta no velho sistema, da velha lei. Mas toda vez, essa é a minha experiência, que não é diferente dos irmãos, toda vez que eu pequei consciente. Antes de saber se está escrito ou não está escrito na Bíblia, eu sabia que aquilo que ia fazer, ou aquilo que tinha feito, chamava-se pecado. E eu acho que me lembro que Deus me alertou antes, mas não teve nenhuma vez que eu fiz uma coisa errada, que eu pequei e desagradei a Deus, que eu não senti no meu coração. Eu não necessariamente precisava chegar lá, roubei, e roubar é pecado. Agora descobri que eu pequei. Não, antes de consultar, de ler na Bíblia, você já sente o mal-estar, sente o problema do pecado. E outra coisa também que é interessante, que nós conhecemos a voz do diabo. Não conhecemos? Quando você está diante do dilema ali, faço, não faço, ou estou fazendo, você está ouvindo e discernindo a voz do diabo. Então é fácil. Agora, mais fácil ainda é conhecer a voz de Deus, né? Deus fala conosco. Fala. De vez em quando. Todo dia, né? Nós somos uma casa onde mora Deus. Na sua casa, imagino eu, em casa pelo menos assim, todo mundo fala todo dia. Todos da casa falam todos os dias, né? Não me lembro de um dia não ter ouvido a voz de alguém lá, ou não fazer ouvir a minha voz naquela casa. Se por acaso alguém fica algumas horas calado, alguma coisa está errado, né? Então, já assim desperta alguma coisa. Agora, não é estranho que nós podemos considerar que não é todo dia que Deus fala na sua casa, Deus está mudo? Essa hipótese? Não, Deus fala na sua casa e fala todos os dias, e fala bastante. O problema é nós ajustarmos nosso ouvido, né? Então, nós precisamos aprender a ouvir Deus. Eu imagino que Deus fez assim, Jesus fez assim um curso com seus apóstolos de como ouvir Deus, né?
que para mim é uma coisa bem simples, até meio infantil, me perdoe. Mas imagine que Jesus tinha um timbre de voz, tinha uma voz, né? Então, digamos que Pedro estava de costas lá, né? Se eu falasse Pedro, ele sabia que era Jesus quem estava chamando ele, né? Não é assim em nossa casa? As pessoas íntimas, né? Uma vez uma irmã ligou lá em casa, ela lá de Santa Catarina, né? A gente estava assim bem estreito, ligou, a Clélia atendeu, e ela, né, para brincar, falou assim: adivinha quem está falando? Quem é? Olha, é de longe. Então, facilmente você está convivendo com a pessoa e descobre. Então, Jesus tinha um timbre de voz, tinha um jeito de falar, um vocabulário, as palavras próprias que se usam e tudo mais, e os apóstolos familiarizaram com todo dia ouvindo a voz de Jesus. Estou falando da voz natural mesmo, né? Aí, mas só que além de ouvir a voz, eles viam Jesus, né? Então, eles podiam dialogar com Jesus. Imagina que amanhã tal, apareceu um dos apóstolos que não esteve nos últimos eventos do dia anterior, tal, chegava, cadê o mestre? Está aqui? Não está? Não, está lá naquela árvore descansando lá, tal, né? Aí chega lá, conversa, tal, uma convivência muito natural. Aí Jesus ressuscita, ele fica mais 40 dias aparecendo aqui. E o que muda nesses 40 dias? Né? Eu penso que Jesus falava do mesmo jeito, mesmo tipo de voz, igualzinho. Quando falou para Tomé, olha, mete a tua mão aqui nas feridas, né? Sabia, era claro que era o mesmo. Só tinha um detalhe. Depois que ressuscitou, não sabia mais se ele ia aparecer ou não. Então, podia ser que ele abrisse a porta e entrasse, saudasse, podia ser que ele passasse para a parede, podia ser que ele estivesse, não fosse reconhecido, então era uma coisa incerta. Mas era um estágio intermediário daquilo que viria lá na frente. Quando o Espírito Santo veio, que não era mais uma pessoa visível, né? Então Pedro pôde falar, né? Isto é o que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias, assim, 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 né? Imagine Paulo, né? Paulo também ouviu Jesus, e o dia que ele queria ir para a Ásia para evangelizar, né? Lá, Atos 16, e o Espírito falou: não, gente, se é comigo, fala assim, vou evangelizar aquela casa lá, e ouço uma voz falar não, eu vou ficar repreendendo o demônio, né? Porque onde já se viu que Deus não queira evangelizar, é pressuposto, né? Mas Paulo tinha a sensibilidade de saber, né? Então por 2 vezes tentou ir, não foi, ele depois entendeu que era para ir para a Europa, e a Europa foi o continente que levou o evangelho para o mundo inteiro depois, né? Então os discípulos aprenderam a ouvir Jesus, naturalmente, depois com uma dose intermediária, né, que Jesus podia não aparecer, e depois veio o Espírito Santo. Então para eles, quando o Espírito Santo de Deus falava, era como se Jesus estivesse falando, ele sabia o jeito, né, que Jesus falava. E é interessante ouvir Deus. Deus, quando fala conosco, ele tem alguns princípios, né, que a gente pode garantir que ele está falando. Ele não apaga a chama que fumega, o restinho da chama lá, e nem quebra a cana que está rachada. Então, mesmo que Deus venha e dê assim uma compostura em nós, chame a atenção mesmo, né? Essa palavra dele não vai nos aniquilar, mas vai nos levantar e edificar. Então isso é uma clareza de que Deus está falando conosco. Que seja uma bronca terrível, né? Aqui não vai me humilhar. Eu tinha assim em mente, quando Jesus fala para aquela mulher lá pecadora, né? Depois de tudo, vá e não peques mais. Para mim, Jesus falava assim para ele: tá bom, ninguém te apredejou, você está vivo, mas tá, aproveita essa chance. Deu-lhe uma compostura, falou: olha, vá e não peques mais. Eu imaginava Jesus com o dedo em riste,
né, chamando a atenção dela, dando uma bronca nela mesmo, para se endireitar na vida. Mas a palavra de Deus é diferente da palavra do homem no seguinte sentido: ela é viva e eficaz e produz aquilo que ela significa. Então, quando Jesus lançou para ela a palavra, vá e não peques mais, Jesus estava empoderando a pecadora para não cair mais naquele pecado. Aquela palavra não era só uma bronca, uma advertência, era um poder que estava se instalando dentro daquela mulher, né? E com certeza não saiu humilhada, né? Com certeza pela primeira vez que ela sentiu o sabor da vitória na vida dela. Então, quando Deus fala conosco, nós não precisamos ter medo, vergonha de encontrar Deus. A vergonha para ir ao encontro de Deus quando nós erramos é uma arma do diabo para que seja vital a conversa com Deus, porque se nós formos conversar com Deus, Deus vai nos levantar. Podemos estar fumegando ali aquela chaminha leve, mas Deus vai reacender através dessa chama. Então o diabo ele só pode tentar evitar esse encontro, botar vergonha na gente e tudo mais, tal. Porque se nós encontrarmos com Deus, ai dele. E agora, sabendo que Deus está em todo lugar, em todo momento, né, e que nós estamos sendo portador de Deus, nós temos muita coisa à nossa disposição hoje para usarmos, né? Ok, gente, agora vamos lá na página 11. Tudo isso era a página 12. Antes disso, vamos lembrar o seguinte: a igreja que nasceu lá em Jerusalém, ela nasceu da pregação de Jesus. Jesus fez uma leitura original da Bíblia para eles. Então, várias coisas haviam sido deturpadas, mudadas, ajeitadas segundo os seus interesses, a interpretação deles e tal. Então, muita coisa mudou. E quando Jesus vem falar da mesma palavra, do mesmo livro que eles leem, e vai dar uma interpretação diferente deles, então Jesus faz uma releitura, né? Então, o Novo Testamento, ele não tem nenhuma mudança, ele tem um resgate da interpretação original que se tinha na Bíblia. Então Jesus faz essa releitura resgatando o seu real significado. E Atos, que vai a igreja que nasce em Jerusalém, ela nasce dessa pregação. Então é uma igreja que nasce no novo caminho. É até interessante que o primeiro nome para o grupo dos cristãos que tinham lá eram chamados os do caminho. Então, nasce sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Contudo, com o passar do tempo, a igreja faz um regresso ao sistema levítico outra vez. Então, ela se achou, em um certo momento, que ela era sucessora do judaísmo e voltou para o velho caminho. Então, como que isso se deu? Em primeiro lugar, para se garantir algumas coisas que estavam se perdendo, o Espírito Santo passou a ser substituído pelo próprio homem, algumas decisões do próprio homem. Pessoas boas, escolhiam as melhores pessoas que existiam, e chegou num ponto em que até homens, de maneira particular, decidiam questão, né? Os bispos singulares. E prosseguindo daí, o fato de ter deixado as casas, das casas, a história que não é que eles deixaram a casa para ir para o templo, né? Os moradores os donos daquelas casas onde recebiam as reuniões, eles saíram das casas e deixaram a casa exclusivamente para o serviço religioso. Mais tarde, só no ano 300, é que se vai, no século IV, né, que se vai construir as primeiras basílicas destinadas exclusivamente projetadas para o serviço religioso. Então, os primeiros 150 anos, era família colhendo família.
150 anos seguinte, famílias reunindo em casas desabitadas. E depois, então, no quarto século, constrói essas primeiras basílicas. Só lá que vai aparecer as primeiras basílicas. Mas lá em Jerusalém reunia-se no templo e nas casas. Aquele templo durou até o ano 70 só e não servia para a reunião do cristão. O cristão se reunia lá, em volta dele lá. Em Antioquia não tinha templo judeu. Em Éfeso também não tinha templo judeu. Bom, nessa migração toda, vejo que interessante. O clero passou a tomar um paramento. Então, hoje, quando você vê a Igreja Católica, e especialmente a Igreja Católica Ortodoxa, ela é muito rica em paramentos. Então, quando você vê uma pessoa vestida, né, para uma cerimônia, tudo que está lá nela tem um significado. A estola, a batina, o chapéu que usa, tudo que tiver lá tem um significado. E hoje essas roupas, né, quanto que você acha que custa a batina de um padre, um paramento de um padre hoje? Na média, os dois aí. Né? Então, uma coisa simples hoje, para um celebrante, né, não sai por menos de 600, 900 reais. Simples. Agora, se for uma coisa mais elaborada, mais chique, mais solene, aí vai crescendo. Agora, quando você vai nos museus e vê o que o pessoal usava lá no século XVI, século XII, por aí, gente, uma das requisitos para o clero daquela época era ter força física. Porque ontem eu falei aqui da cortina do templo de 40 centímetros, né? Mas lá você vê, a roupa deles tem 2 centímetros. Né? E aquilo é pesado. Roupa pesa, a gente não sabe disso, mas roupa pesa. Hoje nós temos muita tecnologia de roupa. O uniforme da seleção brasileira de 58 pesava 3 quilos. Está no museu aí. Então passaram a usar um paramento e também tudo isso, estou dizendo assim, foi fazendo um caminho de volta, e nós tivemos então podemos chamar de um neolevitismo. A igreja, ela resgatou o sacerdote, resgatou os levitas, né? Resgatou o clero. Então, junto com esse que era visível, que eram os paramentos, tudo mais, a maneira de ser também passou a ser. Agora, com um grave problema, né? Porque eles não voltaram para aquele sacerdócio levita lá do tempo de Moisés, o de Davi. Eles regressaram para o sacerdócio levítico do pós-Malaquias. Né? Em que a associação com o poder econômico, com o poder político se fazia presente. Ok, mas houve a reforma, graças a Deus. Mudou isso? Mudou os paramentos. Né? Mas o jeitão continuou o mesmo. Então, nós hoje temos, de maneira geral, a igreja institucional é uma igreja, não tem nada a ver com Melquisedeque, é uma igreja neolevítica. Está presente aí a igreja neolevítica. E como que nós podemos, então, viver o ministério? Aliás, o que significa a palavra ministério? Serviço. Né? Então, quem pensa que ser ministro é usar a mordomia do cargo, né? Quem quer ser ministro deve pensar o seguinte, né? Eu quero serviço. Diz que muita gente quer emprego, mas nem todo mundo quer serviço, né? Mas o serviço sacerdotal, o ministério sacerdotal, ele se propõe ao serviço. Então, como que nós podemos servir num conceito de Melquisedeque em meio a uma igreja
levítica. Primeiro exemplo, né? É uma coisa interessante o seguinte, que para começar um novo caminho, Deus tira João, né, leva para o deserto, e lá do deserto então começa a fluir um outro rio de revelação, um novo rio, não mais poluído, rio limpo, né? E depois ele prepara o caminho do Senhor. Então Jesus, ele não era um levita, ele não tinha obrigações de nascimento, de herança com eles, né? Mas algumas coisas a gente nota. Jesus, ele segue a lei, né? Então José e Maria o levou no templo o 7º dia para ser circuncidado. Aos 12 anos encontramos Jesus outra vez dentro do templo conversando. Eles tinham ido cumprir um dos comparecimentos anuais lá em Jerusalém, e Jesus fica lá entre os doutores no templo. Jesus, Lucas 4 fala que Jesus ia, como de costume, ao sábado na sinagoga, né? Aqui eu acho engraçado o seguinte, então às vezes eu encontro pessoas que falam assim: eu não aguento o culto da minha igreja, né? Não aguento mais aquelas coisas. Agora se imagina Jesus chegando de sábado na sinagoga, sentando lá ao lado dos homens, e alguém pregando para Jesus. Se ele soubesse para quem estava pregando, né? E Jesus aguentava, né? Quando Jesus era convidado a dar uma palavra, uma coisa, ele o fazia, mas se ninguém falasse nada, ele entrava, participava de tudo e saía com uma pessoa absolutamente comum. Jesus, pense bem, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque se sujeitava a essas coisas, né? Bom, então além da sinagoga também ia às festas, ia ao templo e tal, frequentava normalmente a situação dos judeus, e ele era o sumo sacerdote, então ele é o nosso exemplo. Então se Jesus fez isso, é possível nós fazermos também. Jesus deixou para nós o legado que faríamos as obras deles e maiores ainda, né? Então eu acho que não é ele que está falando para nós que nós não suportamos, não aguentamos lá ir na igreja e ouvir, né, o culto lá. O que vem acontecendo no meio da igreja levítica e que proporcionou isso tudo, como é um lugar que dá espaço para a vaidade, dá espaço para a pessoa, para o homem, então uma das coisas que apareceram sempre foi discordâncias, né? Então a gente vê durante a história a disputa levita contra levita, né? Então quando um começa a despontar, aquilo vai sugerir, a gente já sabe que aquilo vai dar em divisão, né? Então divisão após divisão, é um ambiente propício para isso. Então, em vez de a gente entrar numa disputa, né, se for disputar, a gente vai ter uma atitude de levita. Então não disputar, não é mais repetir. Ao invés de ser levita contra levita, que a gente sempre viu, é ser Melquisedeque. Melquisedeque não vai lá para disputar poder. Houveram 3 momentos na história que Deus agiu assim com um enorme estardalhaço, né? Deus fez barulho. Então, o primeiro momento foi no ministério de Moisés, né? Moisés, muitos milagres, coisas que até hoje a gente fica admirado de ouvir, né? Como que pode um mar se abrir, né? Deserto trazer cordonizes, maná, e assim, tirar água da pedra, né? Até isso aconteceu no ministério de Moisés. Então, algo assim milagroso, muito forte, Deus muito presente, né? A coluna de fogo, a nuvem, enfim, foi um período de muitos e muitos milagres. Depois disso, nós encontramos o período de Jesus e dos apóstolos também, um período muito efervescente de milagres. E aí, nós vamos encontrar o século passado, o século 20, da onde, acho que a maioria daqui veio, né?
Nós vivemos num século privilegiado, porque nunca antes na história houveram tantos milagres, tantas coisas que Deus fez nesse período. Né? Nós presenciamos coisas que muita gente não pensa, né, que existiu. O pessoal que veio até o século XIX, gente, coitados, né? Não viram isso. Tem um livreto que fala do avivamento na Argentina, né? Acho que até deve ter um aí ainda, talvez, né? Fala de Tommy Hicks. Ele teve uma visão que ele via assim um contorno de um mapa, já faz algum tempo que eu li, mas acho que era isso, e que via um trigal dourado pronto para colheita. E aí, esse contorno de um mapa era o mapa da Argentina. Ele entendeu que Deus estava enviando ele para a Argentina. Pegou um avião, embarcou, veio para a Argentina, não conhecia nada, como é próprio daquele pessoal. Aí, no meio do voo, Deus falou com ele uma palavra, tinha um nome, Perón. Ele perguntou para o moço: você conhece alguém chamado Perón? Como conhece alguém chamado Perón? O senhor Perón é o presidente da Argentina? Tá bom. Então é com ele que Deus mandou falar. Desceu, foi até o palácio, na Casa Rosada, chegou lá, apresentou-se para o segurança, para o porteiro lá. Claro que não deixou entrar, ele insistiu, né? Deus me mandou aqui fazer isso, isso aqui e tal, e o porteiro lá chamou o chefe de segurança, o chefe de segurança tinha um problema lá, ele orou com o cara foi sarou na hora. O cara ficou impressionado, falou: então você volta aqui amanhã em tal hora, eu vou te levar até Perón. No dia seguinte ele foi até Perón, a história era a mesma. Parece-me que Perón tinha uma perna quase que perdendo, toda escura lá de problema de saúde, e o Perón conversando com eles, ele dá muita atenção e tal, e aí, mas seu Deus pode curar isso aqui? Mostrou, cura, orou com ele e curou na hora. Ah, é? O que você precisa? Tem um cinema aí. Lotou o cinema, né? Ah, tem um ginásio. Lotou o ginásio. Ah, tem um estádio de futebol. Lotava o estádio de futebol. As pessoas tomavam o ônibus para ir para lá, perguntavam ao motorista: onde que é o estádio aí? Falaram que descer todo mundo, você desce. Né? E não cabia gente, colocava alto-falante para vir por fora, tal, né? Mudou a Argentina, né? Nesse período teve uma lei na Argentina expressa que lá é proibido a macumbaria. Dessa época, década de 50. Quando a gente fala assim, né? Hoje tiver cartazes, Sorocaba vai abalar, né? Você só sabe disso por causa daquele cartaz, está dizendo lá. Mas a Argentina foi abalada. E muitas nações do mundo conheceram isso aí nesse período. Para a gente lembrar de um nome, né? Aqui, Billy Graham. Billy Graham é uma pessoa que era ele é, né? Deve estar bem velhinho já, mas eu presenciei pessoalmente 2 ocasiões com ele, e uma delas bem próxima, que era um grupo de seminaristas que ele atendeu lá. E é interessante o seguinte, né? Ele falava com uma pessoa assim: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele acabava de falar: a pessoa quer aceitar Jesus. Outra pessoa falava aquele sermão mais elaborado, e a pessoa parece que não ouvia nada. Ele tinha uma unção para evangelizar. Eu acho que ele é o maior evangelista que se conheceu. Então, se eu via a pregação dele assim, pregações todas elas muito simples, né? E parece que ele terminava a pregação, não porque ele estava assim tentando convencer, fazendo um apelo emocional, parece que ele parava a pregação porque o pessoal estava pedindo: para que eu quero ir até aí, para que eu quero aceitar esse apelo, né? Então, uma coisa maravilhosa esse ministério. Em condições normais, né, Tommy Hicks, Billy Graham, que foi apenas um e outro, nós devíamos ter hoje centenas de Billy Graham no mundo, né? Um ministério devia ter gerado outro, mas isso não aconteceu. Parece que quem conheceu Billy Graham, conheceu Billy Graham. Século 21, gente, né? Parece que não tem. E agora,
eu fico assim, às vezes, olhando, parece que nós temos assim, uma vontade de trazer de volta o século XX. Mas tentar trazer de volta o século XX não é muito diferente do que nós fazemos o seguinte plano: vamos nos reunir aqui, né? E vamos nós embarcarmos todo por Egito e vamos tirar os hebreus lá do Egito para levar para a terra prometida. Isso já aconteceu. Estamos atrasados na história, se pensarmos assim. Século XX foi século XX, já aconteceu. Deus vai fazer uma outra coisa na sequência e mais próximo da vinda dele. Então, imagino que nesses tempos Deus não desistiu do avivamento, mas acho que é um outro avivamento que está por vir aí. Esse avivamento não multiplicou os Billy Grahams, não multiplicou mais Tommy Hicks, as coisas foram parando, e hoje que nós vemos assim, é uma pálida imagem do que foi a realidade do século XX. E existe, parece assim, uma resistência muito forte de a gente soltar o século XX para trás. Parece que nós queremos segurar. Então, várias situações, a gente via um louvor, né? O que acontecia um louvor? Né? Louvor não tinha CD, não tinha nada disso, não. O pessoal cantava música, aquela música que era mais cantada, que mais agradava, o pessoal gravava. E como é que gravava? Você levava aqueles cassete, né? Ia lá, pronto, aquela fita, para você voltar, tudo mais e tal. E ninguém ganhava nada com isso, né? Era só isso. E quando acontecia um movimento forte, assim, do Espírito Santo, a pessoa se movimentava, gritava, agitava, tudo mais, né? Era porque tinha a presença de Deus ali. Tem uma história do pastor Caio Fábio, pai, né? Que ele estava no encontro de jovens, e aquele encontro, aquela zoeira total, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, estava uma coisa assim. O próprio Caio que estava dirigindo o encontro, não via a hora de acabar o encontro para voltar e dispensar todo mundo, porque aquilo era todo mundo impermeável, a palavra não chegava, não penetrava lá, tal. Aí finalmente, já assim, quase que dando aquele suspiro final, último momento, os jovens estão naquela sala lá, o pai dele lá no fundo da sala ia fazer a oração final para terminar o encontro e acabar aquele martírio todo, né? Então falou assim, o pessoal parou, tal, pai, você ora nos despedindo, né? E o pai dele saiu lá do fundo com a bengalinha dele, toque, chegou aqui na frente, e foi, à medida que foi andando, foi se fazendo um silêncio, e a presença de Deus estava se manifestar ali. A hora que chegou o microfone, ele falou assim, ó Deus. E os jovens todos caíram em pranto. Ó Deus. E hoje eu vejo um esforço para nós mantermos, né, o nível do barulho de todas as formas, né? Às vezes eu vejo assim, alguns pregadores numa ginástica forte, mas sem unção. Vejo música num volume alto, agitado, e jovens balançando a cabeça daqui para lá, tal, mas não tem unção. E tudo isso, não estou querendo assim menosprezar isso. Eu sinto que isso tudo é uma vontade enorme de não largar o que aconteceu. É um desespero total para trazer de volta isso que Deus... Mas Deus vai fazer outra vez tudo isso. Bem, muita coisa Deus fez. Mas hoje, né, você vê... outro dia uma irmã estava dando uma estatística lá, 64% dos jovens solteiros da igreja mantém vida sexual ativa. Uma outra irmã, ela, esposa do pastor, fez um levantamento na igreja. 30% das mulheres da igreja foram violentadas dentro das suas casas. Toda essa população de igreja, gente.
conversava com um pastor que estava aqui, trabalha pessoas de rua. Coisa mais comum é encontrar pessoas que foram cristãs morando na rua. Mendigos hoje, né? Casa de recuperação parece pessoas que foram crentes também, né? Então, essas emoções todas mudaram a estatística da sociedade? Não mudaram. Então, irmãos, algumas coisas tenho saudades do século XX, sim. Eu participei de muitas coisas, tive o privilégio de ver algumas coisas, né? Eu posso dizer, fui testemunha de muitas coisas maravilhosas que Deus fez. Mas dessa sociedade que a igreja está produzindo, não tenho saudades. E o que Deus precisa e quer mudar agora é essa estatística. Nós vamos ter uma igreja, talvez não de muito alarde, né? Não que possa parecer uma igreja que não possibilite grandes ministérios e grandes ministros famosos, né, que possam andar nisso, mas uma igreja que ela vai entender que sacerdócio é servir, né? E servir e sendo fiel, etc. Então, uma coisa que não, eu diria que é um vento silencioso, que não vai ser ouvido, mas que vai mudar drasticamente a atitude das pessoas, de corações conformados com Deus. Eu não consigo entender com uma pessoa que se entrega à prostituição, uma pessoa que casa, descasa, não dá valor para o casamento, tem o seu coração conformado com Deus. Mas muitos aí estão gritando por aí. Mas Deus quer levantar levitas, não no sistema antigo, mas Melquisedeque hoje, para pessoas que sirvam nesses dias, né? Lá Mateus 23, né, quando fala Jesus falando com os fariseus, etc. Lá, ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós, né, que dais o dízimo do coentro, do hortelã, etc., mas negligenciam a fidelidade, negligenciam a misericórdia. Em outras ocasiões, né, irem entender que misericórdia quero e não sacrifícios. Há um novo caminho, né? Esse caminho novo que nós vamos descobrir é um caminho que está fora do modelo levítico. Esse está consumado. Quero ler Timóteo, 2 Timóteo, Segundo Timóteo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Eu achava que tudo isso aqui, nossa, que mundo horrível isso, né? É o mundo? É o mundo? Vamos pensar aqui, ó. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Já tem uma conotação aqui, né, que está chegando perto. Tendo forma de piedade, negando-se, entretanto, o poder. Tendo forma de piedade. Onde nós encontramos uma aparência de piedade? No mundo? Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas em várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, eu hoje acredito que esse retrato aqui, eu pensava que assim é coisa do mundo terrível, mas isso aqui é um retrato de pessoas que
conhece Deus, né? Então nós temos, por exemplo, uma crise de fidelidade, né? Todos os relacionamentos hoje são extremamente volúveis, nada dura, e esse veneno foi inoculado na igreja também, né? Então, um pai me procurou algum tempo, desesperado, assim, né? O filho dele tinha um namoro que também é da igreja, um namoro errado, né? Ele falou assim: mas eu prefiro que ele durma com a namorada aqui em casa, né? Dormir com a namorada aqui em casa, vocês entenderam o que eu quis dizer? Porque aqui tem mais segurança, não vai ser assaltado, coisa assim e tal. Gente, esse aqui é o quadro, né? Agora, vira um pouquinho só para frente, vê Tito 2. Tu, porém, fala que convém a sã doutrina. A sã doutrina é a seguinte, né? Vamos tratar aqui agora o que é o significado do pão e do vinho na ceia. Sã doutrina, o que é uma vez salvo, só para a ceia? Sã doutrina, enfim. Quanto aos homens idosos, o que é sã doutrina? Que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seus proceder, não caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e seus filhos, a serem sensatos, honestos, boas donas de casa, bondosas, sujeitos ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão das boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e repreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a nosso respeito. E quanto aos servos, prossegue, não furte, pelo contrário. Então, aqui, ter um comportamento desse jeito aqui é atender à sã doutrina. E Paulo, quando fala a Timóteo, ele está falando a Timóteo e também a Tito, orientando eles como deve proceder na igreja. Não está orientando eles como proceder no mundo, mas como proceder dentro da casa de Deus. Então, essa epístola aqui é uma epístola íntima, é para os da casa. Bom, então, essa contraposição ao mundo e na igreja. Há uma tensão entre os dois caminhos, né? Então, toda vez que nós apresentamos uma coisa nova, há essa tensão, mas cabe o novo, que tem mais revelação, compreender o velho. Muitas vezes eu encontro pessoas que tiveram uma revelação maior de Deus, e essa revelação serve de motivo para, desculpa a expressão, cuspir no prato que comeu. Para assim vai descer, né? Isso não é ser Melquisedeque. Jesus frequentava o templo, as festas e as sinagogas dos judeus, né? Inclusive as festas eram festas dos judeus também. Essas passagens aqui não estão na apostila, tá? Então, se alguém quiser depois anotar. Enquanto vocês anotam aí, eu quero ler uma última passagem, mas antes eu quero fazer uma errata aqui. O Abner me chamou a atenção, eu devo ter falei, né, que Jeroboão era filho de Davi. Não, Roboão sim, Jeroboão não é filho de Davi. Então, onde você ouviu Jeroboão era filho de Davi, ouva que Jeroboão não era filho de Davi. Está ouvido? Eu sou campeão para abrir histórias e não fechar, né? Eu falei da pichação da escola aqui, depois não expliquei porque eu estava falando da pichação da escola, né? É que quando o pessoal repintou a escola, ninguém lá fora sabia por que a escola estava pintada. Ficaram contentes, nossa escola nova, tudo mais, né?
Então, quando o pessoal reformou o templo, lá, refez a cortina e tal, para quem estava de fora, não foi percebido o que havia acontecido, o que motivou a reforma dele, né? Então, essas duas coisas que eu me lembro. Se você quiser ter um resumo da Bíblia, ele é o capítulo 7 de Atos, quando Estevão ensina ao Sinédrio, né? Estevão, revestido aí do ministério, do serviço de Melquisedeque, ensina o pessoal levita lá. Então ele faz todo um resumo da história e o certificado de conclusão do curso que ele dá, a formatura dele é um apedrejamento que ele recebe. Vamos ler. Eu queria ler aqui esse trecho e depois nós vamos cantar essa música novamente, que nós cantamos no começo, e que ela tenha todo o seu significado em nosso coração. Então, Atos 7, não vou ler a história da Bíblia toda, né? Apenas o finalzinho, a conclusão do episódio. Atos 7, 54. Até os 60. Ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilharam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Jesus, de Deus, e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamaram em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. Lançaram fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe-me o Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E com estas palavras adormeceu. Toda a Bíblia, nós vivemos passagem de Jesus. Ele está sentado à direita do Pai. E aqui, enquanto todo mundo estava contra Estevão, rilhando os dentes, mostrando raiva, ódio por ele, unidos nesse ódio, Estevão não olhou para aquilo que ameaçava, mas Estevão levantou os olhos para o céu. E viu o céu aberto e a glória de Deus e Jesus que estava à direita. E aqui, como que Jesus estava à direita naquela hora? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Naquela hora, Jesus ficou em pé para receber o seu servo. Que honra! Pensou Jesus dar seu trabalho, se levantar para receber o teu servo? Então, é esse Jesus que nós servimos. Ele não está alheio a nada o que está acontecendo conosco, absolutamente nada.
Acho que quando ele viu Estevão, ele mais queria que Estevão estivesse ao lado dele. Tá bom, Estevão, você já fez, né? Agora eu quero você aqui. Né? E vou te dar ainda essa honra de você me glorificar com esse tipo de morte. E quando Estevão viu Jesus, levantou os olhos para o céu, não viu a turba que queria apedrejá-lo, ele levantou os olhos para o céu, mas depois que ele viu Jesus em pé, à destra de Deus, ele com certeza lembrou-se do seu Jesus, do seu mestre, né? Que falou na cruz e pôde repetir, né? Perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Deus, não lhe imputes esse pecado. Ele resistiu até o fim e foi abençoado por isso, né? Então, irmãos, nós temos uma jornada grande pela frente. Podemos despir-se de toda a nossa vaidade, orgulho e nos pormos a servir coisas simples, né? Ontem tinha acabado de fazer a refeição e chegou uma outra pessoa para conversar comigo, e essa pessoa que estava antes lá, não vou falar quem para ela não ser prejudicada no galardão dela, mas falou, deixa eu lavar teu prato, que é frio que estava ontem, né? Então isso é ser atitudes de Melquisedeque, né? Coisas pequenas, iniciativas pequenas, né? Isso Deus faz no nosso coração. E Deus, né, Jesus está pronto, né, para se levantar, para receber cada um de nós quando chegarmos ao final da nossa jornada.